E aí, galera, está no ar o meu podcast. Essa é a primeira vez, né, que a gente no ar. E a gente não podia deixar de chamar ele, que é um cidadão de Piripiri, é humorista e ele é maravilhoso. E hoje a gente recebe aqui com muita alegria o Amaury Jucá, galera! Êêê! Seja bem-vindo aqui ao meu podcast. Eu queria dizer que eu estou muito honrada com sua presença, muito alegre por você ter aceitado o meu convite, viu, Amaury? Obrigado, Sabina. Eu também estou feliz com o convite. Muito obrigado. Amaury, nada melhor para começar do que perguntar um pouco da sua carreira. Como foi a sua infância, Amaury? Menino, pode... Ih, mas é tanta coisa, tanta história. Ô, piripiri pra ter história, como a gente diz, né? São 29 anos agora, Sabrina, de carreira. 29 anos de estrada trilhando essa história do teatro, da comédia, da TV. Comecei lá atrás, quando eu falo do início da carreira, eu lembro desse primeiro dia, porque foi um dia muito icônico, porque foi no dia 4 de setembro de 1994. Era o aniversário do centenário do Teatro 4 de Setembro. E eu estreiei naquele palco do Teatro 4 de Setembro, que agora recentemente completou 129 anos. Né? E nesse dia estava lotado, era o Festival Internacional do Humor, lotado o teatro, os 3 pisos, era de graça, né? Aí eu botei a cabeça em cena assim, a primeira vez que eu não entrei, um rapaz gritou lá do 3º piso: olha o tamanho do oi dele! Na mesma hora eu voltei pra coxia, morrendo de vergonha, e o Ari Matan, que era o meu diretor, e me empurrou pra cena: vai pra cena! E eu fui, e aqui estou eu, há 29 anos depois. Eu nunca tive dúvida que era isso que eu queria fazer para a minha vida. Mas lá no início eu não sabia se eu ia conseguir viver disso, né? Tanto que eu fui procurar emprego, né? Eu fui vender assinatura de revista. Eu fui aí ser produtor do João Cláudio para ganhar um troquinho. E aí, quando eu estava na faculdade, já na metade do curso de Ciências Contábeis, eu descobri que eu queria contar história, que eu queria fazer era teatro. Aí fui dizer para meus pais que eu queria largar a faculdade. Já estava na metade do curso pago, faculdade particular. Meu pai: não tenho condição de ir você tem que voltar para Piripiri, vou botar um caldo de cana. Pelo amor de Deus, um caldo de cana não. E aí eu fui atrás de emprego, aí eu consegui uma vaga lá na MN Propaganda. A Maia, a produtora da Maia, a Lorena, estava de licença maternidade, e a Anuxa, que estava cobrindo ela, foi chamada para assumir uma coluna no jornal. E ainda faltavam 3 meses de licença. Aí a Maia disse: tu vai, fica esses 3 meses. Falei com o Silvio Leite, pô, vai, fiquei 3 meses. Quando estava no finalzinho do período, Popa Ganha vai se mudar para Belo Horizonte, Popa Show. Aí era para mim ir para Belo Horizonte, com o seu produtor da Maia lá e tal. Eu e mais outro. E aí o outro botou banca, queria um aumento de salário, não sei o que, confusão e tal. O Silvio Leite: depois não vai mais ninguém. Eu digo: e agora? Estou desempregado. Aí o seu Vicente, que era do administrativo, chegou e disse: vou lhe botar na TV Meu Norte, lá no administrativo, que é onde eu tenho um comando. E lá você cava o seu espaço. E as coisas foram acontecendo tudo assim. A gente disse: não foi nada coincidência. Deus planejou tudo e as coisas aconteceram. Eu passei 3 meses no administrativo. E a Dina disse: não, isso está errado. Você é produtor, você tem que ir para a produção. Eu vou levar para a produção do Jornal da Tarde, que era o principal programa da casa. Dina Magalhães me levou para a produção do Jornal da Tarde. Quando eu estou na produção do Jornal da Tarde, a Helena Rios: não, você é um artista, você tem que fazer alguma coisa. Ele falou: quando é mais baixo, eu fui fazer o Perturba para apresentar o Ronda junto com o Pado. As coisas aconteceram tão assim. Quando o Pado saiu da TV, do Ronda, me chamaram para assumir o Ronda, para apresentar o Ronda. E eu disse: nossa senhora, me defenda, eu ser apresentador do Ronda Policial, quero não. E aí comecei a fazer os shows, já em 2001. E começou os shows dando certo. Convite para fazer temporada em Brasília. E aí o pessoal da direção: já tá, você vai faltar. Eu digo: olha, é o seguinte, eu vou sair. Porque eu não quero atrapalhar a televisão, mas também não quero que a TV me atrapalhe. As coisas estão dando certo. Tá bom, saí. Fazer o show em Brasília. Peguei um voo aqui em Teresina e encontrei o Paulo Guimarães. Mesmo voo. Ele disse: para Brasília? Eu digo: Paulo. Boa sorte, bom show, tá? Passou um tempo, de novo pegando um voo para Brasília, outro show. Aí ele disse: show de novo? Eu digo: exatamente. Rapaz, boa sorte. Passou pouco tempo, eu encontrei com ele no voo indo para São Paulo. Show em São Paulo? Eu digo: disse: rapaz, a coisa tá boa, de graças a Deus. Eu sei que foi em pouco tempo, assim, sabe? As coisas foram acontecendo de forma que eu disse assim: não, é por aqui. Por aqui tá dando certo. E aí
2015 para 2016 começou uma crise financeira no país, né? E as coisas começaram meio que desandar para todo mundo, né? Não foi só para mim, para todo mundo, para todo mundo, pra todo mundo. Nesse período de 2015 eu estava começando a construir uma casa. Foi um sonho nosso, há muito tempo que a gente queria e tal. Eu sei que a gente conseguiu. Os trancos e barrancos foi. Aí veio a crise financeira e eu pensando, não, vai dar certo. Gastei tudo que eu tinha de economia. Eu sei, meu amigo, quando chegou 2019 para 2020 e veio essa pandemia, aí eu não tinha mais nada, eu não tinha reserva, eu não tinha dinheiro. Eu tinha um carro. Aí eu vendi o carro. Aí comecei com o meu carro, com meus pneus, com as portas. Agora nós estamos se levantando de novo, mas assim, Deus sempre provê, né? A gente vai, tá dando certo, graças a Deus. Certo. E como foi que você sabia que queria ser humorista? Como foi que surgiu, né? Eu sempre fui, na verdade, muito tímido. Ainda hoje eu sou. Me soltei um pouco mais depois que eu comecei a fazer teatro. Porque o teatro tem esse poder, né? De fazer você poder interagir melhor, de você aprender, conversar melhor com as pessoas e tal. Mas eu sempre fui um menino muito tímido, um garoto muito tímido. A minha mãe brincava, que eu dizia assim, mamãe, eu adolescente, eu disse, mamãe, eu quero ir pra praça, da bandeira. Tu vai fazer o que na praça? Eu vou conversar com meus amigos. Conversar, tu nem fala, como é que tu vai conversar? Quando eu vim morar em Teresina para estudar, e aí minha tia dizia, Tatazinha, vamos ligar para os meninos para conversar. Mamãe, não dá para falar com a Mauri por telefone, que ele não fala, só bate com a cabeça. Não é que eu vou saber. Mas enfim, e aí quando eu vim estudar em Teresina, em 90, e aí fiz ali primeiro, segundo, terceiro. E aí, quando eu fui fazer o terceiro ano, no segundo ano, eu fui morar com meu tio, João Cláudio. Morei 1 ano com ele. E ele já fazendo show de humor. E eu andava com ele, comecei a ajudar ele também na produção do show. Depois fui trabalhar diretamente na produção do programa dele. E posteriormente ajudar também na produção do show. E aí conheci o universo do teatro, as pessoas que faziam teatro e tal. E lá em 94, o Arimatã Martins, que é um grande diretor de teatro, grande mestre, me fez um convite para fazer teatro. E aí foi que eu aceitei o desafio e foi aí que eu me encantei pelo teatro. Primeira vez que eu fiz, o pessoal disse, tem um vermezinho do teatro que quando você é mordido por ele, E foi o que aconteceu comigo. Você não larga mais, larga, né? Mais. Comecei a fazer teatro em 94, aí fiz O Agente Tetra Entra em Campo, que foi uma comédia infanto-juvenil. Depois vieram outros espetáculos. O Vaso Suspirado, um espetáculo no qual fui premiado em alguns festivais, Brasil afora. E aí o convite muito especial que foi para integrar o elenco da Raimunda Pinto, sim senhor. Uma das maiores peças do teatro piauiense, do teatro brasileiro. É um texto do Francisco Pereira da Silva. E eu já era fã da peça, já assisti a peça, que inclusive comemorou agora 30 anos de montagem. E aí eu fui fazer parte do elenco. Foi para mim um grande presente. E aí só em 2001, né, depois de já ter feito uma passagem pela TV, fazendo alguns personagens, foi um personagem Perturba na TV Meu Norte que me deu grande repercussão, que é conhecido no estado, que veio o primeiro show de 2001, O Jumento e o Bode. E esse show foi o primeiro grande salto na carreira, né? Foi aquele boom, né? Foi. O primeiro grande salto na carreira foi esse espetáculo. E teve algum, assim, que ficou marcado? Teve algum que você disse assim, meu Deus, eu queria fazer várias e várias e várias vezes? Tem alguns, né, que marcam, né? Todos têm sua importância, né? Mas, assim, por exemplo, O Jumento e o Bode, ele tem uma importância muito grande, porque foi o primeiro show, foi aquele primeiro start, assim, o primeiro grande salto na carreira foi O Jumento e o Bode. Mas aí vieram outros espetáculos que eu gosto muito, né? Por exemplo, O Meu Vizinho é de Lascar, em 2010, foi o primeiro espetáculo solo meu que eu fiz, e o que eu fiz de uma forma usando muitos recursos que eu sempre quis usar, usando tecnologia. Em cena, eu contracenava comigo mesmo. Eu tinha era uma casa, uma vizinhança, e tinha uma casa. Na janela da casa era um monitor 32 polegadas, onde passava um vídeo em tempo real, e eu contracenava com a personagem Chica Novidade que eu fazia. Meu Deus, que legal. E era bem interessante fazer. Cortes? Veio cortar a luz, foi? Como é? A Fransquinha não tá aí, não. É porque a gente recebeu uma denúncia que aqui na casa dela tem um gato. Um gato? Aí tem 3, meu filho. Ela e as 2 filhas dela. Pense em 3 gatos, velho, da pior categoria.
E aí fiz também, nesse mesmo espetáculo, era Big Body Piauí, a Casa dos Políticos, onde eu fazia caracterizado vários políticos que participavam como se fosse do reality show, né? Big Brother, era o Big Body. E foi uma caracterização muito bem feita pelo meu saudoso amigo Kiko Moreira, grande profissional. O Kiko, ele é um cabeleireiro, maquiador, ele piauiense, e ele morou muito tempo em São Paulo, trabalhou no SBT. Tem um programa o Gugu fazia lá, que era o Táxi do Gugu. Sim, Quem fazia as caracterizações do Gugu era ele, Kiko. E ele veio morar em Teresina, fiquei amigo dele, conheci, e ele disse, eu fazia isso, pois tu vai fazer. Aí começamos a montar os personagens, aí fiz Silvio Mendes, fiz o Wellington Dias, fiz o João Vicente Claudino, fiz o Wilson Martins, que era o governador à época. Então, foi bem bacana de fazer. Você já imitou várias personalidades, vários políticos, várias pessoas famosas. Já deu algum BO? Não, graças a Deus não. Nunca se zangaram, não. Teve um caso, uma vez, de uma pessoa que eu fiz uma piada e a pessoa estava... A filha da pessoa estava lá na plateia, ficou chateada, tal, e eu entendo. Depois eu percebi que a piada realmente havia passado do ponto, pedi perdão, né, mas ficou, graças a Deus. Ficou tudo bem, né? Fala pra gente, você participou do Faustão. Como foi participar do Faustão? Foi emocionante, assim, pra gente, porque a primeira vez que participei do Faustão foi lá deixa eu me lembrar o ano, meu Deus do céu, 2000, foi 1997, foi a primeira vez, acho que foi em 97, o quadro Pistolão. Sim. Né? A gente foi fazer uma apresentação no Teatro 4 de Setembro e faltou energia, ficou tudo no escuro, peguei a luz de emergência e ficou assim no rosto fazendo o espetáculo. O Márcio Trigo, que era à época casado com a Patrícia Melody, estava na plateia, ele era diretor artístico do Faustão. Ele ficou impressionado com aquilo. Rapaz, a plateia não saiu, nem nada e tal. E fez o convite. A primeira vez que o Faustão fala, ô louco bicho, com vocês, Mauri Juca, aquilo treme a gente, as pernas do... Ninguém sabe, quase que eu não consigo segurar o microfone na mão. É hora do Mauri Juca! Mas, muito emocionante. E voltei algumas vezes depois. Quadro Quem Chega Lá, fui finalista do quadro Quem Chega Lá. Você tinha alguns segundos para você contar uma piada e ganhar mais tempo. Era 4 minutos. Era o nome do quadro, era Quem Chega Lá. E aí, às vezes que eu cheguei lá e fui pra semifinal. E na semifinal não tinha tempo. Aí tinha um júri, que era o Maurício Sherman, eram outras pessoas lá e tal. E aí optaram por outros comediantes. Um amigo meu, inclusive, que ganhou foi o João Neto, lá de Fortaleza. E foi muito bom participar, uma equipe muito boa, o pessoal muito bacana com a gente. E depois eu voltei, a última vez que eu estive lá foi como convidado de um quadro chamado Saco de Risadas, que não era uma competição, mas sim você ia como convidado. E o Fausto Silva é um cara grande coração, muito feliz de ter participado. Quando ele foi pra Band, né, me ligaram já umas 3 vezes na época pra me poder participar, só que por questão de agenda, de trabalho, não dava pra me participar. Não conseguiu essa conciliação. Fala pra gente, você sempre traz para suas peças, para suas apresentações, família. Como é que era a sua família? Como é que... Conta um pouquinho pra gente. Minha família, o João Cláudio diz assim, a minha mãe é a mais engraçada, que é a minha avó, né? É a mais engraçada de todas, e era mesmo. E minha avó tinha cada sacada. Quando eu fui casar, eu disse, minha avó, eu chamava de vozinha, eu vou casar. Aí eu todo feliz, vozinha, eu vou casar. Ela disse, meu filho, cansou de ser feliz. Ela brincava com tudo. Maria, muito engraçado. Um outro tio meu também, o Quinquinha, tinha resposta pra tudo ele tirava uma brincadeira, tudo ele fazia graça, era muito engraçado, muito bom. E assim, essas pessoas são referências, né, na vida da gente, a gente carrega tudo que a gente vai fazer, a gente lembra deles. Meus tios, minha mãe é engraçada, minhas tias são engraçadas, meus tios todos. É uma família de humoristas. Gostam de contar histórias. Aliás, Piripiri é um celeiro, né, de comediantes, de pessoas, não só das que vivem profissionalmente disto, mas muita gente no anonimato que vive lá e é engraçado, tem história boa para contar, muito bom.
Tem alguma coisa assim que te remete na infância, que você sempre lembra, que foi muito importante para você, assim, da sua infância? Olha, eu acho que o mais importante foram essas vivências, sabe? Lá na minha cidade. De conversar com muita gente, sabe? Desde as pessoas mais velhas a pessoas mais... Tinha doido que a gente via na rua e pegava a história daquelas pessoas que... Porque hoje em dia você não vê mais isso, mas antigamente você via muitas pessoas assim nas ruas, principalmente na cidade do interior, né? Tinha o Chico Doido, Zé do Fogo, tinha a Nonata, são figuras que ficaram nas nossas lembranças, né? E a gente carrega no nosso imaginário. Inclusive, quando eu fui fazer esse personagem Perturba, as minhas referências fui buscar em cima dessas pessoas aí e tal. Que foi... Porque o Pádua sempre foi muito agoniado do juízo, e aí quando ele ficava meio assim, aí o Marcou, grande amigo saudoso, Marcou também, inventou essa brincadeira, Perturba! Aí gravaram uma vinheta, e toda vez que o Pádua ficava meio agoniado, ele, Perturba! Quando o doutor Ademar Bastos me chamou na sala e disse, você pode fazer um personagem para contrapor o Pádua, tal, fazer a brincadeira? De posso. Aí eu disse, que dia que eu começo? Ele disse, agora, 11 horas. Eita, já foi assim, rápido e rasteiro. Eu corri, cheguei no camarim, o que é que eu vou fazer? Aí peguei um paletó, rasguei e me vi essas referências. O nome Perturba, e me vi essas referências, na mesma hora surgiu o personagem. A gente, como artista, sempre se inspira em alguém. Você se inspirou em alguém? Tem alguma inspiração? Olha, a minha maior eu tenho várias referências, né? Porque, assim, primeiro porque eu venho do teatro também, então, mas na comédia eu não tenho como fugir. A minha maior referência é o meu tio, João Cláudio. Porque está próximo de mim, é uma pessoa que eu convivo desde sempre. Então não tem como ser diferente. E para mim ele é o maior comediante que nós temos hoje no Brasil, né? É uma cabeça privilegiada, uma mente privilegiada, muito inteligente, competente nas imitações, competente nas histórias, canta muito bem, imita muito bem. Então, para mim, sempre foi uma referência, não tem como fugir disso. Mas existem outros, Chico Anísio, Jô Soares, sei lá, tantos outros. Você já teve a oportunidade de conversar, de conhecer o Chico Anísio? Tive uma oportunidade, ele esteve aqui em Teresina, e aí fui com meu tio lá no Teatro 4 de Setembro, ele me apresentou a ele, eu fiquei tão tímido, eu fiquei só do lado olhando, eles conversando, eu só observando. Eu muito novo ainda, muito jovem, ainda não tinha nem começado na carreira de comediante ainda. E vamos falar assim de projetos futuros. O que é que você vai trazer aí para os seus fãs, para as pessoas que curtem seu trabalho? Olha, eu tenho muitas coisas. Eu tenho um amigo que diz assim, artista sempre tem um projeto debaixo do braço. Eu tenho 2 ou 3. Eu sempre estou com projetos. Eu sempre estou viajando o estado levando o espetáculo. Acabei de realizar um projeto, 2 projetos na verdade. Um Piauí de Riso Solto e o outro era Vem Sorrir Comigo, ano 2. Foram projetos que a gente circulou algumas cidades do estado do Piauí, e eu tenho um projeto de levar ao maior número possível de cidades, né? O Piauí tem 224 municípios. A minha meta é, antes de me aposentar, chegar a fazer shows em todos. Minha meta era quando eu chegasse a 30 anos de profissão, de carreira, próximo ano, em todos. Mas já vi que não será viável, não será possível. Mas assim, pelo menos até eu me aposentar, eu quero fazer em todos. Mas assim, ultimamente eu estou apaixonado pelo audiovisual. Sim. Eu fui convidado, eu fiz lá atrás uma participação no filme do Frank Aguiar. Já comecei a gostar daquele universo, set de filmagem e tudo e tal. Eu sou muito curioso. Aí eu vou saber como é a questão da direção de fotografia, eu vou querer saber como é luz, câmera, tudo, enfim. Fico impressionado com tudo e vou atrás. E graças a Deus as pessoas sempre estão abertas a ensinar, a mostrar e tal. Mas enfim, o Alexandre Mello me convidou, aliás, a Croma me convidou para fazer uma série chamada Lully. Uma série que foi um grande sucesso nacional, que foi exibida pela TV Brasil, TV educativa, só com jovens talentos do Piauí. Uma moçada, uma galerinha, uma meninada muito talentosa. A Serena, que foi uma atriz principal, ela, entre outros também, muito talento no Piauí. E eu fiz o pai dela, da Lully, eu fazia o Hélio. E foi uma série muito bacana de fazer. Aí logo depois o Alexandre me convidou para fazermos O Amor dos Outros, que foi pelo Sim TV Brasil. A gente gravou no Maranhão, lá em São Luís e Alcântara. E mais recente, fui convidado também pelo Alexandre para fazer Genipapo, a Fronteira da Independência. Sim, uma série em 10 episódios também, que foi gravada toda no Piauí, lá em Parnaíba.
com um elenco, um grande elenco, o Adriano Garibe, o André Silveira, enfim, entre outros, Catarina Saibro, Júlia Horta, Igor Medeiros, também nosso ator aqui, gente boa demais. E aí, nesses trabalhos todos, todos não, mas no Amor dos Outros e no Genipapo, estive junto com o Igor, com a Catarina, com a Júlia, e fizemos uma amizade muito forte, muito bacana, e eu falei de uma vontade, um sonho que eu tinha de fazer, porque quando eu fiz o Meu Vizinho de Lascar, lá atrás, em 2010, essa personagem Chica Novidade, ela ganhou uma notoriedade, ela era para uma cena, e depois disso ela ganhou vida própria, ela foi para publicidade, ela foi para o programa Papo de Boteco na TV Meu Norte, então ela ganhou vida de um jeito que eu disse, quero fazer um filme para Chica Novidade. Aí você tá com essa ideia de fazer e um aí filme. nós acabamos de escrever o roteiro tá pronto, e a gente agora tá pleiteando aí, junto a essas leis de incentivo, agora vai ter a Lei Paulo Gustavo, sim. entre outras, e a gente quer ver se a gente consegue emplacar esse filme. Eita, agora além de humorista, é roteirista, vai participar de filme, vai ser ator, eita! Ator já sou, desde o começo, né? Sim, verdade. Na verdade, a minha profissão é ator. Certo, você é ator, você é humorista, mas tem algo que bate mais no seu coração, tem algo que você diz, não, eu quero nasci pra isso. A questão do ser ator é o meu carro-chefe, sabe? Uhum. Mas eu gosto de dirigir, eu gosto de escrever, eu gosto de compor música, eu gosto de tocar violão, eu gosto de cozinhar, eu gosto de cuidar de planta. Vamos bora aí uma paródia pra gente. Uma paródia? Vamos aí. Numa assim. hora qualquer, nessa terra o sol é mais sério. Se eu sair só de sunga, com 5 minutos me pelo. No pingo do meio-dia, bote na cabeça um grande chapéu. Porque é bem nessa hora que nem urubu quer voar no céu. E fala pra gente que outro projeto é que você também vai entrar pra área da TV, assim, vai ter um programa, né? Exatamente. Eu recebi um convite do meu amigo Raimundo Filho, que é o novo diretor da TV Assembleia, e ele, pensando em uma reformulação da grade, uma renovação, novos projetos, me convidou para esse desafio, fazer um programa para a TV Assembleia. E eu fiquei muito honrado com o convite, feliz com o convite, e a gente está preparando o Piauí Cheio de Graça, que estreia agora em setembro. Toda quinta-feira, a partir das 9h30 da noite. E vai ter reprise no final de semana, que eu ainda não sei os horários da reprise. Pode dar assim, um spoilerzinho do que vem por aí? Olha, vem muita coisa boa. A gente tem quadro Caçando Conversa, que a gente vai nos mercados, vai nas paradas, vai conversar com o povo. A Chica Novidade vai caçar conversa com o povo. Tem um quadro onde a gente vai trazer artistas piauienses, comediantes piauienses, que às vezes não tem muito espaço para estar mostrando o seu trabalho. A gente vai abrir esse espaço para esses novos talentos estarem mostrando a cara. Que eu acho que é importante abrir essa janela, né, para os artistas. Aí tem paródia, tem um quadro que é Na Parada do Sucesso, que a gente vai para as paradas de onde cantar as paródias. Enfim, tem muita coisa legal. Eita, vai trazer muita coisa bacana, muita coisa bacana. E dos filmes, o que é que você traz? Do filme com o Frank Aguiar, que você falou, desses filmes, o que é que você mais gostou de fazer? O que é que você mais... O que é que você traz? Eu trago assim, a experiência, né? A vivência de um set de filmagens, porque é sempre enriquecedor, né? Você trabalhar com pessoas, olha, eu fiz agora o Genipapo, eu tive a honra de contracenar com o Adriano Garibe, um ator tarimbado brasileiro, premiado, várias séries na Globo, e sabe? Então, assim, dava até um frio na barriga, eu até brincava com ele e disse, bora rapaz, fazer a cena. Ele é gente boa demais, generosíssimo na cena com a gente, nos ajudou muito, nos ensinou muito. Então eu acho que o que a gente traz de melhor é essa bagagem, essa experiência, essa vivência no set com essas pessoas que tem mais tarimba. Mais uma vez, muito obrigada aqui pela sua presença, eu estou muito agradecida. Obrigado. De você estar aqui prestigiando o podcast. Eu que agradeço. Vamos continuar falando do futuro. O que é que o futuro te reserva? O que é que você espera do futuro, Amaury? Eu espero coisa boa, né? O que é que você espera? Eu me lembrei, falou do futuro, eu me lembrei de uma história, de uma piada, né? Que eu disse assim, se eu fui na cartomante, aí perguntei, minha filha, eu queria saber se eu vou achar um homem bonito e rico que me queira. O que foi que as cartas disseram? As cartas disseram kkkk. Ou seja, não. Os caras disseram kkkk. Mas assim, é como eu te falei, né? A gente tá aí nesses projetos, esperando que dê tudo certo, que a gente tá trabalhando nisso. Tem essa bagagem já de 29 anos e a gente
quer levar para o programa na TV Assembleia é exatamente isso. Misturar um pouco da experiência do teatro com o que nós fizemos na televisão e encontrar um formato diferente do que eu já fiz antes, mas que não, apesar de diferente, vai ter sempre elementos que vão lembrar o que marca na minha trajetória. Sim, sim. Não é? Porque é o que a Mauri faz. Você vê um show do Amaury, ele conta histórias, ele imita pessoas, ele canta paródia. Então, assim, é isso que a gente vai trazer também para o programa, né? Que a gente tá... A Mauri tem uma coisa que você nunca deixa de contar nos seus shows, nas suas apresentações, que é falar um pouquinho da sua esposa, né, Mauri? A Marina, amor da minha vida. Mas assim, a gente tá junto há muito tempo já. A gente casou em 2000, esse ano foram 23 anos de casado, mas já estamos juntos desde 96, né? Então, assim, eu estreiei em 94, né? Uhum. Em 96 começamos a namorar, eu e ela. E aí eu fazia uma peça chamada O Vaso Suspirado. E eu pelava a cabeça para fazer um bispo de 80 anos. Uhum. Né? E ela continuou comigo. Eu disse, era amor demais. Porque naquele tempo eu pesava 62 quilos. Era só os ossos. Cabeça pelada. E a pessoa não me largou porque era amor demais. Era muito amor. Era muito amor. Ela é de Campo Maior, né? A família dela é de Campo Maior. E aí lá em Campo Maior tem um negócio. Assim, o santo padroeiro é Santo Antônio, que é o santo casamenteiro. São 13 noites de festejo. E lá tem um negócio. Quem ainda não casou e quer casar, tem que pegar no pau de Santo Antônio. O pau de Santo Antônio é o mastro da bandeira que fica na porta da igreja durante as 13 noites de festejo. Todo mundo vai, abraça, pega, beija. Tem inclusive umas meninas um pouco mais desesperadas que já estão tirando uma lasquinha para fazer um chá. E a Marina dizia, não, eu não preciso pegar em pau de Santo Antônio para arranjar marido. E de fato, ela não precisava. Aí ela passava assim, como quem não quer nada, conversando com a irmã. Pois é, mulher, o festejo tá, é bom. Aí ela, para dizer que aqui é o pau de Santo Antônio, ela triscava só a ponta do dedo menino, só... Olha aí o que ela arrumou. Tivesse pé com fé, tinha conseguido coisa melhor. Oh, meu Deus. Não que eu seja feio, como diz a mamãe. Meu filho, você não é feio, você é só mal desenhado. Oh, minha gente. Mas hoje ela é sua parceira não só na vida amorosa, mas de trabalho também. Ela participa de várias apresentações. De várias. Nós somos parceiros há muitos anos, assim. Ela sempre me ajudou com texto, cuidar do sempre cuidou dos meus figurinos. Né? Sempre não, mas de um tempo pra cá, né? Porque tivemos outros figurinistas lá no início da carreira. Mas aí depois ela fez design de moda e ela começou a cuidar dos meus figurinos e me ajudar também com cenário, enfim, com tudo. Agora tá até operando o áudio, ela tá operando o som. É parceira para tudo. Graças a Deus. Temos 2 filhos lindos, o Ian e o Matheus, né, que são os amores da nossa vida. E mais um filhotinho de 4 patas, que é o Dom. O Donzinho. O Donzinho, que é um bulldog francês. O bichinho para dar trabalho, Maria. Mas não é só o seu, eu tenho um aqui também que... Eita, mas é amor demais. Não vende e não empresta. A gente se apega de um jeito, né? É verdade. É verdade. Você até estava contando aqui nos bastidores que seu filho hoje ele trabalha com o mundo gamer, né? O Ian é o mais velho, ele trabalha com esse universo gamer, né? Ele tem um canal no Twitch, o Choraboy 1. Choraboy 1. E ele joga lá, tem uma pessoa que acompanha ele e tudo. Pai, investir nesse meu filho. Eu costumo dizer que eu sou a última pessoa a vetar o sonho de alguém, entendeu? Eu sempre disse para meus filhos, acreditem no que vocês, no seu sonho, nunca deixe, eu digo assim, sabe, eu botava muito aquela música do Renato Russo que diz assim, nunca deixe que ele diga que você não pode ser aquilo que você quer ser, né? Uhum. E aí eles cresceram com isso na cabeça e assim, vão atrás dos seus sonhos, busquem aquilo que vocês acreditam que vai dar tudo certo. Você já fez várias apresentações, já passou por vários palcos, Essa coisa de passar por vários palcos, Sabrina, tem uma coisa interessante, porque assim, esse universo que a gente vive, tem dia que você está em Brasília, eu estava em Brasília, né, fazendo show lá no Teatro dos Bancários, lá em Brasília, no Hotel 5 Estrelas, bancado pela NET, pela Globo, patrocínio. Aí do outro dia você está aqui no interior do Piauí, numa cidadezinha desse tamanhozinho, fazendo um show em cima de uma carroceria de um caminhão. Oh, meu Deus, é coisas que... Sabe, assim, e o artista é isso, essa vida de artista é desse jeito. Sim. Você vai onde o povo está, onde as pessoas querem lhe ver. Sim, e é verdade. muito bacana isso. Com certeza. E aí uma coisa de fazer show para 1.000, para 10 mil pessoas, e fazer show para 50, para 20 pessoas.
E lotar o Teatro 4 de Setembro, né, gente? Porque todo show do Amaury é lotado. Graças a Deus as pessoas têm prestigiado bastante. Por onde a gente tem passado, as pessoas recebem o nosso trabalho com muito carinho, com muito amor, muito, sabe assim, a gente percebe o carinho das pessoas em tudo, em tudo. Certo, você já passou por vários palcos, começou como ator, já atuou também em vários filmes. Teve alguma situação constrangedora ou algo assim que você falou, meu Deus? Não lembro de nenhuma situação assim, constrangedora, eu não lembro disso não. Pode ter acontecido, mas eu realmente não lembro não. Até porque assim, a maioria das vezes, por onde a gente passa, assim, a gente sempre são pessoas muito, muito bacanas que nos recebem e tal. Nas próprias TVs, por onde eu passei, eu já me apresentei. Aqui no Piauí eu já trabalhei em TV Cidade Verde, em TV Antena 10, em TV Meio Norte, né? Então assim, por onde passei foi muito bem recebido. Fiz muitos amigos, deixei muitos amigos, portas abertas. Quando eu fui trabalhar fora, participar de programas como o Faustão, na Rede Globo, programa Silvio Santos, no SBT, quando eu fui convidado para integrar o elenco do programa do Gugu na Record, quando ele voltou para a Record a segunda vez, a convite do Vildomar Batista. Fiz muitos amigos, portas abertas sempre. Então assim, essa trajetória, graças a Deus, me deixou mais amigos do que qualquer outra coisa. Lembrei bem aqui de uma coisa, Amaury, tem algum lugar que você ainda não teve, que você quer estar, quer se apresentar? Algum palco, algum lugar assim? Tem sim, deixou alguns palcos, né, assim, tem alguns teatros icônicos, assim, que a gente tem vontade de fazer, né, por exemplo, eu ainda não me apresentei no teatro lá em São Luís, que é o Arthur Azevedo, que eu já fiz lá em São Luís em outros espaços, em outros teatros, Teatro João do Vale e tal, mas eu tinha vontade de fazer um grande palco. Eu tinha vontade de fazer, estive em Brasília em outros palcos, mas eu tinha vontade de ter feito no Teatro Nacional. Me apresentei em São Paulo, mas nunca fiz show no Rio. Eu tive vontade de fazer show no Rio. Tem alguns palcos assim que eu gostaria de ter me apresentado. Recebi convites já para fazer show nos Estados Unidos, mas ainda não deu certo. Mas espero em breve a gente poder fazer essa parceria lá. Sim, é porque diz assim, tudo tem sua hora e o seu momento, O né? meu tio João Cláudio sempre disse assim, o que é seu, basta você botar a mão aqui e vai cair na sua mão, do lado, não precisa você fazer esforço. É verdade. Eu nunca corri atrás, as pessoas sempre dizem assim, por que você não vai? Nunca tive essa ir pra TV Globo, ir pra morar em São Paulo, morar no Rio e tal. Eu sempre gostei dessa vida aqui, que eu levo aqui em Teresina, eu acho mais tranquilo. E o mundo hoje nos permite, através da internet, chegar a vários cantos do mundo, né? Então aí você pode ir viajar, fazer show e voltar, você pode viver. Então assim, eu nunca tive essa ambição de... Nunca pensou em morar fora e sair do Piauí? Não. Uma vez um amigo falou assim, cara, vamos para São Paulo, vamos não sei o quê. Eu digo, rapaz, a minha meta é voltar para Piripiri, daqui para Piripiri. Você gosta da tranquilidade, eu né? gosto. E assim, a gente vivia tão tranquilo, tão bem, e o que eu ganho só me permite viver confortável com a família, então eu acho que tá bom demais. Eu também digo para você. Porque às vezes ele tira o sossego, você viveu um mundo, show, viajando para lá, não sei para cá, 500 shows, e você não tem tempo para curtir a família. Eu não sei se eu... Assim, Deus sabe o que faz. Sim, então sim. Eu acho que eu não seria uma pessoa para esse mundo, para essa vida. Para essa vida, né? Eu também não largaria meu Piauí, não. De verdade, eu gosto. Quente, uma rebunda, né? É sim. Pois mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu queria mais uma vez agradecer. E deixa o seu Instagram aí para as pessoas aqui seguirem. Pois é, as pessoas me cobram muito, eu esqueço de falar, porque eu sou um analfabete. Eu sabe aquela pessoa que não entende nada de rede social, eu faço porque as pessoas me cobram. Eu passo 7 dias sem postar, o pessoal morreu, tá vivo, cadê, não posta? Mas assim, o Instagram, @AmauryJuca, sem um acento, AmauryJuca, né? Não me segue lá no Instagram, de vez em quando eu posto uma coisa lá. Meu canal no YouTube, AmauryJuca. Enfim, me acompanha aí nas redes sociais, nos palcos, por onde eu estiver passando. Um abraço, valeu. E, gente, me segue também, viu? Segue o Conversando Podcast Tchê no YouTube, Conversando Podcast, e logo mais também a gente vai estar no Kawaii TikTok, Conversando Podcast Tchê.
tá bom? Eu agradeço a presença de vocês aqui que também estão nos assistindo e comentem, compartilhem, não esqueçam de ativar o sininho que toda vez que tiver vídeo novo, que tiver uma entrevista nova, vocês vão ver lá e vão ser avisados aí, ó, pra estar deixando o like, viu? Um beijo e até o próximo. É uma alegria estar aqui, as pessoas quando me encontram já começam a sorrir e dizem assim, eu não posso te ver que eu começo a sorrir, pois graças a Deus que eu vivo é disso. Se você está sorrindo, eu estou bem demais, graças a Deus.